Se fugir disso não é Deus, se fugir disso não é Deus. Na dúvida, entre em oração. Na dúvida, persevere. Deus tem um plano para você, desça, vai embora. Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Joana Dark, do Ministério Internacional A Arca. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Aprendendo com a Palavra. Hoje em 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20, que diz assim: Passados todos estes acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para enfrentá-lo. Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfiras nesta batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra, e mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua também. Contudo, Josias decidiu não voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Josias não quis dar ouvidos ao que Neco lhe comunicara por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais: Tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do seu carro de combate, levaram-no para um segundo carro e o transportaram às pressas para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Que coisa séria, que coisa interessante. O rei Josias, que está incluído entre a lista dos melhores reis, que o povo já teve. Um rei que durante o seu reinado houve a Páscoa, houve reformas. Ele, digamos assim, que ele fez uma limpeza relacionada a tudo aquilo que não era adoração a Deus. Ele derrubou os altares, ele removeu as cinzas. Josias fez aquilo que realmente agradou a Deus, Seguiu os passos que Deus direcionou e o conduziu. Mas chega um determinado momento em que Josias faz o que não deveria ter feito. O que eu e você não pode fazer é duvidar daquilo que Deus faz, daquilo que Ele diz. Muitas vezes, nós padronizamos a maneira de Deus agir, e quando Deus vai fazer algo que foge ao nosso padrão, a nossa tendência é duvidar, é não crer que a mão de Deus está naquilo. E quando Josias sabe que Faraó Neco ele está indo agora guerrear nos campos de Carquemes, Josias agora ele quer enfrentá-lo. Mas Neco, no entanto, ele manda uma mensagem a Josias. Ele manda dizer a Josias que não vai contra ele agora. Quando ele fosse combater com ele, seria depois. Mas ele não estava indo porque ele queria. Ele estava seguindo uma ordem de Deus. Deus havia dito que ele fosse. E por isso ele estava indo. Mas Josias, ele subestima. Ele prefere duvidar e agir conforme os seus pensamentos, conforme o seu entendimento, conforme aquilo que ele acha que é. Então Josias, ele vai e ele diz a ele: mandou Deus que me apressasse. Então ele estava dizendo: não interfira, não tente me parar, porque não sou eu que estou indo, é o seu Deus que está me levando. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus. Ele estava dizendo: não é a mim que você vai se opor. Não é contra mim que você vai lutar, é contra o seu Deus. Então eu estou avisando para que você não venha, porque não sou eu, Neco, é o seu Deus em mim. Embora eu não o conheça como você conhece. Só que Josias, ele comete um erro muito grave. Ele não dá crédito àquilo.
Ao invés de Josias buscar em Deus respostas a respeito das dúvidas que ele está tendo, ele resolve acreditar no que ele quer e ele termina indo lutar contra Deus. Ele começa a se opor a Deus. Ele começa a se colocar na qualidade de inimigo de Deus. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua também. Então ele estava dizendo, há uma determinação divina, há uma ordem divina. E a ordem de tudo que se opor contra aquilo que eu estou indo fazer, seja exatamente exterminado, seja exatamente destruído. Então ele diz, tem cuidado, porque não é contra mim, é contra Deus que você vai levantar a espada. Isso não vai ser bom para você, porque ele vai lhe destruir, porque há uma ordem nesse caminho. Há uma ordem que eu preciso executar. E é o próprio Deus quem está indo executar comigo. Então, às vezes, esquecemos que Deus, ele trabalha como ele quer trabalhar, ele faz como ele quer fazer. Ele é Deus. E aí, chega um momento que Deus tem que descolar a língua de uma jumenta, dar condições da jumenta falar, para convencer o profeta de que ele está errado. Então, o mesmo Deus que falou pela boca daquela jumenta, de Balaão, é o mesmo Deus que estava agora conduzindo um homem pagão. Era o mesmo Deus que estava conduzindo Faraó Neco para o lugar que ele queria que ele fosse, pois Deus estava começando a se revelar a Neco. Mas Josias decidiu não voltar atrás, ou seja, ele tomou uma decisão, aleluia, de fazer o que ele queria, como ele pensou, como ele determinou, como estava no coração dele. Então ele ficou tão cego na sua arrogância, ele ficou tão cego na sua altivez, que ele nem se preocupou, nem se movimentou para consultar um profeta, aleluia, a respeito da verdade de Deus, daquilo que estava acontecendo. Então, muitas vezes, irmãos, ficamos tão cegos por não acreditar que Deus trabalha de uma forma diferente, mesmo nele não havendo sombra de variações, que naquilo que, como eu já falei, que padronizamos Deus, se fugir daquilo não é Deus. Se fugir disso não é Deus, se fugir disso não é Deus, se não acontecer assim não é Deus. E nós começamos a nos perder, por quê? Porque nós criamos um Deus para nós, que nós determinamos as atitudes corretas dele. E aí, quando esse Deus que é soberano, absoluto, vem agir como ele quer, para preparar um caminho para mim e para você, de uma maneira diferente, nós passamos a discordar, não aceitar, contender e nos colocamos na posição de inimigos de Deus. E a tendência é se machucar, porque ninguém luta contra Deus e ganha. Então aprendemos aqui que na dúvida consulte a Deus, na dúvida pergunte a Deus. O Espírito Santo, ele tem respostas para mim e para você. Melhor do que decidir caminhar na nossa precipitação, é melhor decidir entrar no quarto, fechar a porta, aleluia, e começar a oração e a súplica, pedindo a Deus a direção certa naquele caminho, para que nós não venhamos ser tragados, aleluia, pelas correntezas dos nossos pensamentos errados. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra diz que durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais, tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido. Ou seja, Josias estava disfarçado. E mesmo assim, as flechas o atingiram, porque ninguém consegue se disfarçar diante dos olhos do Senhor. Ninguém consegue enganar a Deus. Se há uma sentença, se o Senhor diz assim, não vá. Se o Senhor diz assim, não fale. Se Ele diz assim, não é tempo de ir, não é tempo de voltar, não é tempo de falar, não é tempo de fazer, aquiete-se. O melhor é se aquietar. Ainda que Deus venha usar alguém em que você não aceita que aquela pessoa possa ser usado, porque você julga pecador demais. Na dúvida, entre em oração. Na dúvida, persevere em perguntar.
Na dúvida, espere a voz de Deus lhe trazer respostas, porque a precipitação pode lhe trazer consequências graves demais. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos testemunhos nós escutamos de pessoas que foram libertas dos vícios, mas que num determinado momento que chega a um lugar para comprar exatamente aquilo que alimenta o seu vício. Quantas vezes Deus chegou a usar quem está vendendo para dizer: o que é que você quer aqui? Deus não quer você aqui. Deus tem um plano para você, desça, vai embora. Aleluia, porque Deus usa quem quer. Deus fala através de quem quer. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é absoluto. Aleluia, Ele faz acontecer. Ele traz à existência aquilo que para mim e para você é impossível existir. Então, para Josias era impossível Faraó Neco ser visitado por Deus. Para Josias era inadmissível Deus falar com aquele pagão, com aquele ímpio e não falar com ele a respeito daquela guerra. Mas na sua prepotência, ele decide seguir. E a desobediência encurta os seus dias de vida. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Não há disfarces que enganem a Deus. Então, que neste dia, essa palavra lhe traga a reflexão que Deus abre caminho para mim e para você, através de quem Ele quer abrir. E a sua palavra também diz que Ele faz com que o ímpio junte e depois coloque na mão do justo. Aleluia. E quando é o Senhor que coloca, aleluia, é bênção. Porque maldição não pode ser. Porque em Deus não há maldição. Então, analise antes das atitudes. Analise antes de tomar algumas decisões. Ore a Deus, entre na sua presença e certamente Ele lhe dará a resposta que você precisa. Sejam abençoados pelo poder dessa palavra. Sejam abençoados pela verdade que é Cristo. Beijo no coração de vocês e a paz do Senhor Jesus.